Olá, Copywriter Samurai, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Copy Samurai, para você se tornar um samurai das copies. A gente vai aprender mais um gatilho bem importante, já falei sobre ele várias vezes e agora a gente vai explorar mais um pouco ele. É o gatilho da notícia. Por que o gatilho da notícia? Primeiro, por que ele é um gatilho? Porque, já expliquei, vou explicar de novo, gatilho da repetição, porque você está acostumado a ler notícias, notícias têm um tom diferente, o texto é diferente, é um texto jornalístico, ele é diferente, ele é mais objetivo, ele tem poucos adjetivos, então algumas vezes tem muitos adjetivos, aí é um outro tipo de notícia, mas o texto geralmente ele é mais seco, ele é mais direto ao ponto. Quando você lê um texto num jornal, você identifica que aquele texto é um texto jornalístico. Não é um texto publicitário. O texto publicitário, ele é lotado de adjetivos. O texto jornalístico, ele é seco de adjetivos. Ele é seco, ele dá a notícia ali, ponto, acabou. Imparcialmente, impessoalmente. Publicitário é diferente de jornalístico. Quando as pessoas leem um texto publicitário, elas já se bloqueiam um pouco, elas já bloqueiam porque, é texto de vendas. Quando você fala, esse maravilhoso produto, essa estupenda obra de arte, faz com que você transforme a sua vida em algo maravilhoso, em algo que realmente vai deixar as pessoas estupefatas. Quer dizer, é muito, né? Eu exagerei, lógico, mas ele é muito floreado, ele tem muito adjetivo, ele não diz nada. Eu não falei qual era o produto, eu não falei nada. Então as pessoas têm uma resistência com relação a isso. Mas quando você faz um texto jornalístico, e as pessoas estão acostumadas a ler esse texto em notícias, em jornais, e as pessoas confiam na notícia do jornal. O jornal é uma das instituições mais confiáveis, a pessoa vai lá e confia, ela confia no que ela lê, ela toma aquilo como verdade. Quando você usa um texto jornalístico, o gatilho qual é? O texto jornalístico eu tomo como verdade, é o texto do jornal. Esse texto parece jornalístico, logo ele deve ser verdade. Então você toma um gatilho, você ativa um gatilho. Okay? Pega um atalho. Então, com isso, usar texto jornalístico não é para exagerar. A tua carta de vendas, o teu anúncio ou o teu e-mail não é um texto jornalístico. Você pode usar isso em alguns momentos, mas não exagera, porque senão o texto fica muito seco e ele acaba não vendendo, acaba não atingindo o nosso objetivo de uma copy, que é atingir a emoção da pessoa e depois fazer com que a razão valide aquilo que ela leu, que a emoção escolheu. Então, a emoção fala, compra, a razão fala, calma, vamos analisar. A razão analisa, não acha nenhum buraco, nenhuma inconsistência, conexão o tempo todo ali grudado. A partir daí a razão fala, ok, você tinha razão, emoção, esse produto é bom, vamos comprar. E aí razão e emoção juntas vencem a barreira das objeções. Das objeções, valorização do produto, e a partir daí eles compram. Razão e emoção tem que andar sempre juntos. Então, a notícia apela mais para a razão e ela gera um gatilho que acaba sendo muito emocional. Então, essa é a primeira coisa. Então, uma outra coisa é, gatilho da cientificidade usa muito o gatilho da notícia. Os dois andam juntos, cientificidade e notícia. Porque você dá um texto, uma notícia científica com um texto jornalístico. Okay? Então, rapaz de 20 anos ganha R$3.000 diários investindo na bolsa. Uma outra coisa, tem detalhes, é seco, tem alguns detalhes, tem números, jornalista adora números. Gatilho da especificidade aqui o tempo todo. Então você vai usar números. Cientistas revelam 12 mitos da alimentação saudável. Então, revela já está um pouquinho ali para a emoção, mas ainda assim é cientificidade. Cientistas revelam, aquela coisa do descortina, descobre, apresenta algo que estava escondido e que agora está revelado. Cariocas perdem mais uma vez, veja detalhes. Sabe? Essa notícia já tem mais um apelo de curiosidade. Cariocas perdem o quê? Se você é carioca, você vai querer ver, mas perdem o quê? O que eu perdi? Povo. Quanto mais bairrista é o povo, quanto mais orgulhoso de si mesmo, essa notícia dá certo. Gaúchos perdem mais uma vez, veja detalhes. Veja detalhes é a curiosidade, a pessoa vai clicar para ver o que é, perdeu o quê? Será que foi futebol? Será que foi o PIB que diminuiu? O quê? Gatilho da curiosidade, usando também gatilho da notícia. Criança mal nutrida cria confusão em supermercado.
É uma cena meio... O que tem a ver, né? Criança malnutrida cria confusão, não entendi. Essa questão do contraste, né? Algo que sai da realidade. Eu cheguei a falar isso, tem uma headline bem famosa que é "Garoto come a própria cabeça". Assim, cara, que isso? Como assim, né? Pessoa, aquela coisa mórbida, aquela coisa bizarra, né? Fora de contexto. Fora de contexto é uma coisa importante também, tá? Quando você usa alguma coisa bizarra, é tão bizarro, tão fora de contexto que gera curiosidade. Uma das maneiras de você gerar curiosidade é você criar algo totalmente fora do contexto. Garoto come a própria cabeça. Assim, totalmente estranho, você não consegue imaginar, não casa, né? Aquilo ativa a tua curiosidade e aí você vai ler, né? Gatilho forte, curiosidade, prova social, autoridade, escassez, provas concretas, segurança e ganância. Lembra dos 7 grandes gatilhos. Tem outro aqui, isso aqui eu vi em um anúncio outro dia. Inacreditável, entre colchetes, inacreditável. Logotipo da Apple esconde mensagem secreta e assustadora. É meio bizarro isso, né? Muita curiosidade aqui, tem um tom de notícia, mas já é meio notícias populares, né? Aquela coisa de mensagem secreta e assustadora. Assim, né? Já é uma coisa assustadora, adjetivos, né? Já se aproxima mais do texto publicitário, mas é notícias populares isso aqui. Aquela coisa meio bizarra, assim, né? Bizarra. E uma outra coisa que as pessoas adoram é fofoca. As pessoas adoram fofoca. Quando você dá uma notícia em tom de fofoca, você não sabe o que falaram de você, as pessoas se plugam. O que falaram? O gatilho da fofoca está dentro de curiosidade, né? Quando você faz uma fofoca, a fofoca, na verdade, ela é feita para 2 objetivos: maledicência ou ativar a curiosidade. Porque quando você quer falar mal de alguém, eu ouvi falar que o fulano disse, que o Beltrano falou, você está falando mal de alguém, então você quer se eximir da culpa de falar mal de alguém, você joga em cima de um ente externo, que você na verdade não fala quem é, por isso que é fofoca. Falaram pra mim, quem falou? Cara, não sei, chegou pra mim aí, né, não sei, fofoca. Isso ativa a curiosidade. Mas não para maldizer alguém, mas para curiosidade, fofoca dá muito certo. É uma das maneiras para você ativar o gatilho da curiosidade também. Curiosidade tem muitos gatilhos associados, né? Não chega a ser gatilhos, mas várias técnicas de curiosidade. Por isso que eu falo que é um dos gatilhos mais fortes, ou mais forte, porque tem muito gatilho associado a ele. Tem muita coisa que você pode usar de técnicas para você ativar o clique porque você incita a pessoa a clicar pela curiosidade que ela sente a respeito daquela frase que você escreveu. Tudo bem? Então, com isso daí, gatilho da notícia, gatilho poderoso, gatilho que dá muita credibilidade e que você usa com outros gatilhos, como por exemplo, cientificidade, ok? Bom, então é isso, até a nossa próxima aula aí, um grande abraço.